Bom, gente, vamos lá, ainda vendo sobre essa questão das cidades, né? Vimos os conteúdos anteriores sobre urbanização. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de cidades mediante as suas funções, né? Então, como nós sabemos, cidades são sedes de municípios e estão distribuídas por todos os países, né? Cada cidade tem sua particularidade quanto à história, à arquitetura, à religião, dentre outros fatores. Então, diante das distinções entre as cidades, quanto à origem, à história, à importância econômica e à política, é possível classificar de acordo com sua função e grau de influência. O primeiro se diferencia segundo sua origem, tais como as cidades naturais ou cidades planejadas, né? Cidades naturais ou espontâneas, como assim são chamadas. E essas cidades naturais são aquelas que emergiram e se desenvolveram sem nenhum tipo de planejamento prévio. Como exemplo, nós temos aqui no nosso país Rio de Janeiro, São Paulo e grande parte das cidades brasileiras não passaram por esse planejamento. Temos também Nova York, nos Estados Unidos, Tóquio, no Japão, dentre muitas outras em países considerados países ricos também. Então, foram cidades que foram se desenvolvendo, foram crescendo de forma desordenada. E aí vem também as cidades planejadas. Estas correspondem àquelas construídas a partir de um planejamento e analisado antes da sua execução. Nesse caso, há uma preocupação com a configuração da cidade, como largura das ruas, escolha de espaços específicos para comércio, residências e outras funções. No Brasil, por exemplo, são consideradas cidades planejadas Teresina, foi construída em 1850, aqui temos uma imagem. Aracaju, em 1858. Belo Horizonte, Goiânia, Palmas, Brasília, em 1960, que foi planejada para ser justamente a sede do governo federal. Então, foram poucas as cidades brasileiras que tiveram esse planejamento prévio. Grande maioria foram crescendo, se desenvolvendo de forma desordenada. Então, as cidades podem ser classificadas também pela sua função ou principal atividade econômica. Diante disso, as cidades podem ser industriais. As cidades industriais correspondem àqueles municípios que concentram um grande número de indústria, tendo essa como a principal atividade geradora da receita. Nesse caso, podemos exemplificar São Bernardo do Campo, que abriga um parque industrial e atua na produção de automóveis, além de várias outras, né? Situada no interior de São Paulo, né? Possui ali um grande parque industrial que, de certa forma, acaba contribuindo para o desenvolvimento também do estado. Cidade comercial. Representam os núcleos urbanos que têm como ponto forte e econômico as transações comerciais e as prestações de serviços. Diante dessas características, podemos citar Manaus, capital do Amazonas, aqui temos uma imagem representando o comércio do local, Nova York, nos Estados Unidos, e Londres, na Inglaterra. Aí a gente pode até observar a diferença, né, até mesmo a arquitetura, né, a de Nova York e Londres, comparando com a de Manaus em nosso país. Cidades portuárias são aquelas que têm suas atividades vinculadas à exportação e importação e que abre portas em plena área urbana. Nesse segmento temos a cidade de Santos, e aqui temos uma imagem da cidade de Santos, do Porto de Santos, né, situado em São Paulo,
e de Hamburgo, na Alemanha. Então, essas cidades, elas têm uma influência muito significativa com relação à importação e exportação de mercadorias. Cidades turísticas. Corresponde a núcleos urbanos que têm como principal atividade econômica a indústria do turismo. Com essa característica, temos as cidades de Miami, nos Estados Unidos, que temos uma imagem. Acapulco, no México, belíssima imagem, né? A gente pode observar aí. Gramado, no Rio Grande do Sul, que é conhecida, né, também por possuir uma arquitetura europeia, né, e ser marcada por clima frio durante grande parte do ano. Então isso faz com que atraia muitos turistas, né, dentre outras, né, como Salvador, Aracaju e muitas cidades brasileiras que têm como principal atividade econômica o turismo. E aí vamos para as cidades históricas. Corresponde a núcleos urbanos que carregam um grande acervo histórico, seja na arquitetura ou na própria relação social desenvolvida no lugar. Podemos citar como exemplo Paraty, situada no Rio de Janeiro, né? E Atenas, na Grécia. Entre outras cidades brasileiras, né, que são conhecidas pelo seu patrimônio histórico, como no estado de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, diversas cidades, na região centro-oeste, no estado de Goiás, entre outras. Cidades religiosas. Aquelas que se destacam por atrair fiéis de diferentes religiões. E aí temos como exemplo a Aparecida, né, que é bastante conhecida aí a nível nacional, situada no interior de São Paulo, e Juazeiro do Norte, situada aqui na região Nordeste, né, no estado do Ceará. Então são essas as funções que as cidades exercem, né, que de certa forma são as principais funções que acabam contribuindo para o desenvolvimento econômico dessas cidades, né? É claro que na maioria delas, as cidades pequenas, por exemplo, cidades pequenas de interior, que não exercem nenhuma dessas funções, mas que, de certa forma, é o comércio, por exemplo, que acaba contribuindo para o desenvolvimento dessas cidades, dentre outros fatores. Então é isso aí, gente, é a explicação desse assunto sobre tipos e cidades mediante as suas funções, mediante as funções que são exercidas por elas.